Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. New Icy Hot. Nighttime recovery. Relieves pain at nighttime while your body recovers. Icy Hot. You're so back. Este podcast contém relatos e descrições gráficas que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Ouça com cautela. Olá, eu sou Rodolfo Brenner, host do podcast Clube dos Detetives, e esse é o Crimes Sinistros, a sua dose semanal de True Crime dentro do Relatos do Além. Nesse episódio vocês vão conhecer a história da Teresita Bassa, uma moça que foi morta de forma cruel e que voltou como espírito para ajudar a resolver o seu próprio assassinato. Teresita Bassa nasceu no dia 13 de março de 1929, nas Filipinas. Ela era a única filha do casal de empresários Pedro e Socorro e cresceu em um lar cercado de cuidado e de amor. Desde criança, a grande paixão da Teresita era a música, e como a sua família tinha ótimas condições financeiras, ela ganhou um piano e começou a tocar desde muito cedo. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu as Filipinas, trazendo muito medo para os locais, uma vez que o Japão já era conhecido na Ásia por conta do colonialismo contra outros países como a China e a Coreia. E aí, como a família Bassa tinha muito dinheiro, os pais da Teresita decidiram enviar ela para estudar em Londres, no Royal College of Music, onde ela se formou em música, mais precisamente em piano. Enquanto estava em Londres, a Teresita ficou muito amiga de um casal que morava em Chicago, nos Estados Unidos, que disseram que ela poderia visitá-los quando quisesse. E aí, no verão de 1957, a Teresita foi passar, uma parte ali do ano na cidade e ficou hospedada na casa desses amigos. E ela gostou tanto de Chicago que ela decidiu se inscrever em um programa de intercâmbio na Universidade de Illinois. Depois da conclusão do intercâmbio, a Teresita se mudou para a capital, Washington, onde ela continuou seus estudos de piano na Biblioteca do Congresso. Algum tempo depois, ela acabou conhecendo um homem chamado Edward O'Meara, e os dois iniciaram um relacionamento, e eles se gostavam muito. Porém, o visto da Teresita estava prestes a expirar e ela precisou voltar para as Filipinas em 1965. Eles decidiram continuar esse relacionamento à distância, enquanto a Teresita tentava se mudar de novo para os Estados Unidos, e o Edward chegou a visitar ela algumas vezes no país, só que durante essas visitas, o Edward aproveitou para visitar um dos bordéis da cidade, ali onde ela morava. E essa informação acabou chegando no pai da Teresita, que, lembrando, era um empresário muito conhecido ali, então ele decidiu contar isso para a filha e ela terminou o relacionamento. Após o término, a Teresita continuou vivendo nas Filipinas até dezembro de 1971, quando ela retomou o sonho de morar nos Estados Unidos e se mudou para Chicago. Nessa época, ela tinha 42 anos. Primeiro, ela conseguiu um emprego como recepcionista, mas logo percebeu que ela precisaria se renovar, encontrar alguma outra coisa para se manter na cidade. E aí, em setembro de 1972, ela entrou no curso de terapia respiratória no YMCA, Community College, se formando em 1974. Pouco tempo depois, ela conseguiu um emprego nessa área no Edgewater Hospital, que era um dos maiores e mais famosos hospitais de Chicago. Depois de alguns meses estabelecida no hospital, a Teresita se mudou para um bom apartamento no Pine Grove Apartments, onde ela continuava praticando piano. Seus colegas de trabalho descreveram a Teresita como alguém reservada e que tinha um círculo social pequeno, mas que era muito apegada com essas pessoas.
No dia 21 de fevereiro de 1977, a Teresita saiu do trabalho por volta das 3 horas da tarde, mas antes parou para conversar com um colega que se chamava Alan Showery. As coisas divergem um pouco nesse ponto, mas o que fica entendido pela maioria das fontes é que os dois estavam conversando sobre assistir a um show. Esse show, inclusive, era de uma banda feita por médicos e outros trabalhadores ali do hospital. Só que o Alan falou que ele não tinha dinheiro para o ingresso no momento e a Teresita se dispôs a comprar o ingresso para ele. Guarde essa informação porque ela será importante no futuro. Às 7h30, a Teresita telefonou para uma colega de trabalho que se chamava Ruth. Elas eram bem amigas. E aí, durante essa conversa, a Ruth escutou ali pelo fundo que parecia ser a voz de um homem, o que ela achou estranho. Mas, enfim, né? Nada demais. E aí, próximo das 9 horas da noite, um vizinho sentiu um cheiro de queimado muito forte. E quando ele saiu para o corredor, viu que estava tudo cheio de fumaça. Esse vizinho então chamou os bombeiros, que rapidamente chegaram ao local e descobriram que a fonte da fumaça era o apartamento da Teresita. Ao entrar em um dos quartos, viram um colchão em chamas e debaixo dele estava o corpo da Teresita Bassa, nu com uma faca cravada no peito. Depois que o incêndio foi controlado, a polícia chegou ao local e imediatamente as investigações começaram. A autópsia do corpo confirmou que a causa da morte tinha sido o esfaqueamento, que o incêndio, apesar de ter deixado marcas, tinha começado depois que ela já tinha morrido e que ela não tinha sido agredida sexualmente. Não foi encontrado nenhum sinal de entrada forçada no apartamento, mas o local estava revirado, principalmente o quarto da Teresita. E a polícia notou que havia um porta-joias no chão e esse porta-joias estava vazio. A perícia recolheu um caderno de anotações e conseguiu identificar que a faca que foi usada no crime era da própria casa. Hello, Nigel here. As an owl, I love to be awake all night, but allergy sufferers like you probably don't feel the same. So take Zysol at night to relieve allergies while you sleep. Then wake up fully refreshed for a more productive day. Zysol works fast and offers 24-hour continuous relief from sneezing, runny nose, itchy watery eyes, and itchy nose and throat, so you can enjoy doing the things you love all day long. Be Wisol. Take Zysol at night. Use as directed. Starts working in 45 minutes. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at uhc.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. A polícia começou a investigação conversando com os moradores do edifício onde ela morava, mas ninguém tinha visto ou ouvido nada. Pelos depoimentos, os vizinhos disseram que a Teresita ela era muito reservada, ela não se metia em brigas e nem em confusões. E era uma época que não existia DNA e que câmeras de segurança também não estavam em todos os locais. Então, por causa disso, o caso acabou esfriando bem rápido. Os colegas de trabalho, do hospital ficaram muito abalados com o assassinato da Teresita, inclusive uma mulher que se chamava Remíbias Shua, que era conhecida como Remy. A Remy e a Teresita, elas não eram próximas, mas a Remy ficou muito interessada no caso da Teresita porque ela também era filipina. E aí, alguns dias, depois que o crime já tinha acontecido, a Remy, ela estava na sala de descanso do hospital. Nos dias anteriores, ela tinha pensado muito na Teresita. E aí, ela acabou pegando no sono, Ela tirou um pequeno cochilo. E assim que ela abriu os olhos, ela viu a Teresita. Ou melhor, o espírito da Teresita. A Remy contou isso pro marido dela, o Joey, mas o Joey disse que tinha sido só um pesadelo. Nos dias seguintes, os colegas de trabalho começaram a perceber que o comportamento da Remy estava mudando. E estava parecendo que ela queria imitar a Teresita. Então, primeiro, ela começou a falar muito sobre piano e música clássica, coisas que ela não fazia antes. E aí depois, ela
começou a convidar os colegas de trabalho dela para irem na casa dela, fazer reuniões ou irem em shows, que também eram coisas que ela não fazia, mas que a Teresita fazia. E por fim, disseram que até o jeito de andar, o jeito de gesticular e um pouco o jeito de falar dela já estava parecido com o da Teresita. E aparentemente essa mudança de comportamento não agradou nem um pouco os colegas de trabalho, que se queixaram disso para a direção, e a direção acabou dispensando a Remy. O marido da Remy, o Joe, ele era médico no hospital que ela trabalhava e ele também estava achando algumas coisas muito estranhas, mas ele não levou muito a sério. E aí, algum tempo depois, os dois estavam na sala da casa deles e aí a Remy pegou no sono, mais ou menos como ela tinha feito na ocasião ali da sala de descanso, e de repente ela abriu os olhos, ela se levantou e caminhou em direção ao quarto. O Joe achou estranho, foi atrás dela e quando ele chegou no quarto, a esposa dele começou a falar, só que a voz que estava saindo não era dela, não era da Remy. E essa voz disse: "Dr. Shua, eu gostaria de pedir sua ajuda." A Remy então apontou para o telefone que ficava no quarto e disse: "Por favor, doutor, ligue para a polícia e diga a eles quem me matou. Não posso descansar até que você faça isso." E depois disso, a Remy voltou desse transe, ela recobrou os sentidos, o marido perguntou o que tinha acontecido, se ela se lembrava do que ela tinha acabado de dizer, e ela não se lembrava de nada. Os dois conversaram e eles acreditaram que alguma coisa tinha acontecido, mas que não era sobrenatural. Provavelmente era estresse, porque ela tinha acabado de ser demitida, porque o Joe estava trabalhando muito, enfim. No dia seguinte, os dois foram até o hospital, porque a Remy tinha deixado algumas coisas lá. E assim que eles voltaram para casa, a Remy começou novamente a se comportar de forma estranha. E aí ela olhou pro Joe e disse: "A Teresita quer voltar." Ela foi até o quarto, ela se deitou e novamente começou a falar com outra voz. E ela disse pro Joe: "Eu sou Teresita Bassa e o homem que me matou é Alan Showery. Ele veio consertar minha televisão, me esfaqueou e roubou algumas das minhas joias." E ele perguntou: "Que joias eram essas?" E aí a Remy, supostamente com o espírito da Teresita, disse: "Um anel de pérola e um pingente de jade." Quando a Remy voltou a si, ela implorou para o marido ligar para a polícia. Mas o Joe estava muito confuso, ele não sabia o que fazer, porque ele achava que a polícia não ia acreditar que a esposa dele estava incorporada pelo espírito de uma mulher que foi assassinada e que essa mulher tinha revelado para ele quem tinha matado ela. Então ele optou por não fazer nada. Só que na noite seguinte, a Remy novamente, com o espírito da Teresita, supostamente, falou as mesmas coisas e aí ele realmente decidiu que ele iria contar para a polícia. Então o Joe ligou para o departamento de polícia e disse que ele tinha informações sobre o caso da Teresita Bassa, mas que ele não sabia se eram informações confiáveis ou não. Só que como o caso estava parado sem solução, os detetives decidiram arriscar e foram até a casa ali do casal para colher o depoimento. Depois que os detetives entraram, sentaram e tudo mais, o casal foi muito franco com eles. Eles falaram: "Olha, a gente vai contar o que a gente sabe, mas é a partir de uma experiência que a gente tem vivido." Eles contaram tudo, gente. Contaram sobre o Alan Showery, sobre as joias, sobre a possessão, entre aspas, pelo espírito da Teresita e tudo mais. Os detetives, obviamente, ficaram muito céticos. Só que um deles, ele decidiu arriscar e ele fez uma pergunta que não era de conhecimento público. Ele perguntou se a voz da Teresita tinha dito algo sobre o tal do Alan Showery ter violentado ela sexualmente. Mas a Remy e o marido negaram, eles falaram que ela não falou nada sobre isso. E esse é um detalhe que não tinha sido divulgado, porque apesar do caso tá acontecendo, ele não tinha sido um caso que foi muito falado a público no início. Só que no começo ali das investigações, a polícia já soubesse que a Teresita não tivesse sido violentada, eles não espalharam sobre isso porque
A princípio, esse tipo de caso de uma pessoa que entra na casa da pessoa e rouba e tudo mais e mata a mulher, sempre tem violência sexual no meio. Só que o caso dela não teve, né? Como vocês já sabem. E um outro detalhe importante foi sobre as joias, né? Vocês devem lembrar que a Teresita comentou, né, sobre um anel de pérola e um pingente de jade. E a polícia viu que as joias da Teresita foram levadas, mas eles não sabiam o que tinha naquele porta-joias que estava no chão, nem quantas peças tinham sido levadas. Teresita morava sozinha, não tinha família nos Estados Unidos. Os amigos disseram que ela era muito reservada, então ninguém sabia muito sobre o que ela tinha e o que ela não tinha em casa. Mas esse detalhe do anel e do pingente, esse só a Remy e o Joe sabiam. Os detetives voltaram para a delegacia, eles puxaram uma lista de pessoas que já tinham sido entrevistadas ali sobre o caso da Teresita e perceberam que não tinha nenhuma menção ao Alan Showery. E vocês lembram que eu comentei lá no início que a polícia tinha recolhido um caderno de anotações na cena do crime? Nesse caderno tinha uma pista muito importante, porque a Teresita ela anotou que ela tinha um par de ingressos para um show e que ela daria esses ingressos para o Alan. Falando agora sobre o Alan Showery. Então, assim, existem poucas informações sobre ele. O que a gente sabe é que ele era natural de Nova York. Ele aparentemente estudou psicologia e sociologia na Universidade Estadual ali de Nova York. E ele se mudou para Chicago nos anos 70. O Alan, ele já tinha sido preso, tendo acusações tanto de roubo quanto de estupro. E não fica claro em nenhuma das fontes que eu pesquisei qual era o cargo dele no Edgewater Hospital. Talvez tivesse alguma coisa a ver com psicologia. E na época do caso da Teresita, o Alan estava namorando uma mulher que se chamava Yanka Kalmuk e os dois inclusive estavam morando juntos. Os detetives conseguiram localizar o Alan e ele foi voluntariamente até a delegacia. Quando eles disseram que era para falar sobre o assassinato da Teresita, o Alan se mostrou muito surpreso. Ele disse que ela era apenas, né, uma colega de trabalho e que ele não interagia com ela já fazia alguns meses, né, antes do crime. E aí os detetives decidiram jogar um verde, digamos assim, e eles disseram que tinham encontrado impressões digitais recentes dele pela casa da Teresita. E bastou isso para ele admitir que ele estava lá na noite do assassinato, mas ele disse que apenas tinha ido para consertar a TV dela. A polícia então foi até o local onde o Alan morava e conversou com a namorada dele, a Yanka. Eles perguntaram se o Alan tinha dado alguma joia recentemente para ela. E a Yanka falou que sim, ele tinha dado como um presente de Natal atrasado algumas joias, incluindo um anel de pérola. Eles pediram para Yanka dar as joias dela e levaram um dos melhores amigos assim mais próximos da Teresita para fazer uma espécie de acariação, de olhar todas as joias com calma. E ele fez isso, só que ele não reconheceu nada ali na caixa de joias da Yanka. Porém, ele percebeu que na mão dela tinha um anel de pérola que ele sabia que era da Teresita. E ele também sabia que ela tinha ganhado esse anel da mãe dela. Os detetives pegaram esse anel, mostraram para a família da Teresita, que nesse momento já estava em Chicago, né, para cuidar de velório, essas coisas, e eles confirmaram que sim, aquele anel era dela. Em posse dessas pistas, a polícia confrontou o Alan novamente e ele acabou confessando o crime. Segundo ele, naquela noite, ele foi até a casa da Teresita para consertar a sua TV e também pegar aquele par de ingressos, né, que ela tinha comprado para ele. Só que quando ele chegou lá, ele percebeu que ele precisava de algumas ferramentas que ele não tinha. Então ele voltou para casa, pegou essas ferramentas e voltou
pro apartamento da Teresita, isso ali próximo das 7h30 da noite. A Teresita deixou o Alan entrar e assim que ela se virou de costas, ele começou a estrangulá-la. Mas se eles eram colegas de trabalho, né? Por que o Alan resolveu matar a Teresita? Segundo o que ele disse, ele precisava muito de dinheiro, ele estava muito endividado. E ele observava que a Teresita, ela costumava dar gorjetas para todo mundo, até para ele mesmo, quando ele dava uma carona ou quando ele fazia um favor para ela. Então ele começou a acreditar que a Teresita tinha muito dinheiro com ela, numa época que todo mundo ainda usava dinheiro de papel e que provavelmente ela tinha muito dinheiro em casa. Como eu falei, ele estrangulou ela, deixou o corpo dela inconsciente ali no chão. Nesse momento ela ainda não tinha morrido. E ele saiu procurando pelo apartamento. Só que ele só encontrou $30. E por conta disso, ele decidiu roubar as joias. Depois, ele pegou o corpo da Teresita, levou para o quarto, retirou as roupas dela e aí cravou uma faca, que foi aonde ela morreu. Ele depois colocou uma pilha de roupas em cima dela e o colchão ainda em cima e aí colocou fogo. Ele disse que fez isso para a polícia acreditar que por ela estar sem roupa, podia ser uma tentativa de estupro e aí eles iam procurar o sêmen dele e não iam achar. Depois dessa confissão, o Alan foi preso, só que na hora do julgamento ele se declarou inocente. E aí houve um empate e o segundo júri foi marcado. Só que enquanto ele estava esperando na prisão, ele mudou a sua declaração, ele se declarou culpado e foi condenado a 14 anos de prisão, tendo a liberdade condicional concedida em 1983. E esse caso, apesar de muito impressionante, quem conhecia eram as pessoas de Chicago, daquela época e tudo mais. Só que anos depois, o caso foi mostrado no Unsolved Mysteries, ali nos anos 80, e aí os Estados Unidos inteiro acabaram conhecendo o caso. E foi aí que ele se tornou mundialmente famoso. Bom, esse foi o Crimes Sinistros, a parceria entre o Relatos do Além e o meu podcast, o Clube dos Detetives. Se você gosta de crimes reais, histórias de serial killers e mistérios sobrenaturais, eu recomendo muito que você procure aí por Clube dos Detetives no seu agregador de podcast ou entre no site www.podcastcdd.com.br, que lá tem link para todas as redes sociais e também você descobre onde você pode ouvir a gente. E se você estiver ouvindo no Spotify, não deixe de dar 5 estrelinhas aí pro Relatos do Além. Se você gostou do caso, deixa um comentário aqui sobre o que você acha do caso. Você acha que tudo foi resolvido pelo espírito da Teresita? Ou você acha que a história está mal contada de alguma forma? Deixe seu comentário positivo ou sua crítica construtiva, tá, gente, por favor? Mas enfim, eu sou Rodolfo, esse foi o Crimes Sinistros e a gente se vê na semana que vem.